Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold e no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma parte do nosso estudo sobre o nosso inimigo, o diabo. Já tivemos a parte 1 e a 2, se você ainda não assistiu, sugiro que você assista. E no vídeo de hoje, a parte 3, nós vamos falar sobre um tema bem polêmico no mundo cristão, no universo cristão, a possessão demoníaca. Acompanhe então esse vídeo até o final, espero que seja útil a você, que você possa continuar crescendo em Cristo. Antes de começarmos esse tema, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e lembre também no final desse vídeo de dar um like se você gostar do vídeo. Bem, possessão demoníaca. Como eu já falei, esse é um tema bem difícil, um tema controverso entre as denominações cristãs. Não há consenso, sobre esse tema, mas a Bíblia registra esse evento, as possessões demoníacas. Interessante que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas João não relata esse tipo de evento. Os outros 3 evangelhos relatam possessões demoníacas e as curas de Jesus. Acompanhem esse seguinte quadro. Os casos de possessão demoníaca registrados nos evangelhos são esses que estão aqui. E os seguintes relatos dos evangelistas. Então, o endemoniado de Cafarnaum, ele é registrado por Marcos e Lucas. O endemoniado Gerazeno, pelos 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus. A filha da mulher Cirofenícia, pelo evangelista Marcos e Mateus. O jovem com espírito mudo, novamente pelos 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus. O endemoniado mudo, apenas o evangelista Mateus, assim como o endemoniado cego e mudo, também apenas Mateus. E a mulher encurvada, apenas o evangelista Lucas. O evangelista Marcos ainda menciona que Jesus expulsou muitos outros demônios e de Maria Madalena expulsou 7 demônios. No entanto, nós não temos muitos detalhes sobre essas curas de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus não permitia que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Também a Escritura nos diz que Jesus deu poder, deu autoridade aos discípulos para eles também expulsarem demônios. Essas narrativas que a Bíblia identifica como possessão demoníaca, elas também envolvem doenças comuns, surdo, mudo, epilético. Seriam de fato a possessão demoníaca ou seriam apenas enfermidades comuns que hoje são explicadas pela ciência, pela psicologia? Bem, o evangelista Marcos faz essa distinção entre enfermidades e endemoniados. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 32 a 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. O evangelista deixa claro aqui que Jesus curou enfermos e endemoniados. As pessoas então sabiam a distinção entre enfermidade comum e possessão demoníaca. Além disso, há pelo menos 3 pontos em que se pode fazer essa distinção entre a possessão demoníaca e uma enfermidade. Primeiro deles, a pessoa que estava possessa de um demônio sabia coisas que normalmente não tinha esse conhecimento. Por exemplo, que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. As pessoas naquele momento ainda não sabiam disso, mas os endemoniados sabiam. Como explicar isso? Segundo ponto para distinguir um caso de possessão demoníaca com uma enfermidade comum. A pessoa endemoniada possuía uma força sobrenatural que não podia ser contida por ninguém.
até mesmo por correntes. Quando a pessoa era presa, ela rompia essas correntes, ela quebrava tudo, ou seja, uma força sobrenatural, desproporcional. E o terceiro ponto, a possessão demoníaca é um evento espiritual e não apenas físico. Por exemplo, quando Jesus curou aquele endemoniado Gerazeno, os espíritos imundos saíram dele, entraram em porcos e esses porcos se precipitaram. Como explicar isso fisicamente? É algo espiritual. A possessão demoníaca ainda acontece em nossos dias? Bem, muitas igrejas afirmam que sim, inclusive alegando que nos seus cultos de libertação há grande manifestação dos espíritos imundos, dos demônios, das possessões demoníacas. Mas nós temos que tomar cuidado com essas encenações, com essa teatralização. Muitas vezes a coisa não é bem assim. Bem, uma vez que a Escritura registra esse tipo de evento, nós não podemos negá-lo. Portanto, podem sim acontecer também nos nossos dias de hoje. Mas se nós observarmos bem a Escritura, nós vamos ver que todos os casos ocorreram durante o ministério terreno de Jesus, ou logo após isso. Ou seja, se nós olharmos todo o Antigo Testamento, nós não vamos encontrar casos de possessão demoníaca. Se nós olharmos as epístolas, também não vamos encontrar, com exceção de um ou outro talvez. Mas nos evangelhos estão repletos desses casos, estão cheios de casos de endemoniados. Por que isso? Bem, o diabo sabia que Jesus estava realizando o plano de salvação de Deus. E ele emprega então toda a sua força para atrapalhar isso, para não deixar Jesus terminar a sua obra salvadora. Nós já falamos em vídeos anteriores que o diabo normalmente age de forma disfarçada, camuflada, sem ser percebido pelas pessoas. No entanto, no ministério terreno de Jesus, nos evangelhos, ele age de forma diferente. Ele se revela como ele de fato é. Ele quer atrapalhar, dificultar a obra salvadora de Jesus. No entanto, pensemos também da seguinte forma: toda pessoa que não pertence a Deus, pertence a quem? O diabo toma conta sim da mente e dos corações das pessoas que não pertencem a Deus. Muitas vezes sem se manifestar, sem se revelar, sem se mostrar. No entanto, na vida dos cristãos, daqueles que pertencem a Jesus, daqueles em quem o Espírito Santo fez habitação, ali o diabo não tem poder, não tem autonomia para tomar posse, para dirigir a vida dessas pessoas. Os cristãos são guiados pelo Espírito de Deus. Nos cristãos, o diabo tem permissão apenas para tentar, para incitar ao pecado, mas não para se apossar. Portanto, não vacile em sua fé. Mantenha-se sempre firme em Jesus, na sua palavra, e aí o inimigo não terá chance contra você. Que Deus continue lhe conduzindo e lhe fortalecendo e sustentando na fé em Cristo. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.